TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E nesta edição, moradores de Araras realizam manifestação contra a Turp Transportes. Prefeitura intensifica combate ao Aedes aegypti com o segundo dia D em Petrópolis. Mais de 700 pessoas foram atendidas durante a 4ª edição do Petrópolis do Bem em Correias. E o diálogo com o objetivo de destacar campanha para arrecadar tintas e de verniz para a PPO. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 18 de agosto. Olha, gente, nós começamos a nossa edição com mais um capítulo da novela do transporte público de Petrópolis. Moradores da região de Araras, aqui na cidade imperial, realizaram uma manifestação contra a empresa Turp Transportes na manhã desta segunda-feira. De acordo com imagens e relatos, os populares impediram a circulação dos ônibus na região. Estamos aqui hoje em Araras, nessa manifestação aqui em prol de todas as linhas de ônibus do bairro, que está com uma precariedade, várias quebras, atrasos. Então aqui a população hoje se uniu para poder reivindicar melhorias nos ônibus. Segundo moradores de Araras e das proximidades, a manifestação realizada na manhã desta segunda-feira foi motivada pelo não cumprimento nos horários dos coletivos, atrasos e quebras constantes que afetam diretamente o cotidiano da população. Temos um 618 que faz durante 1 hora, só que sendo que a maioria das vezes está quebrado e é atrasado, sucateado para tudo. O ato da população interrompeu completamente a circulação dos coletivos nas proximidades. E aqui um monte parado já. Sandra Miranda é moradora da região do Vale das Videiras, a qual só pode ser acessada por ônibus que passam por Araras, e afirma que a circulação dos coletivos só vai ser liberada após uma resposta da empresa responsável. E ainda aponta outros problemas enfrentados pela população moradora da região. Estou representando o Vale das Videiras, a gente está aqui em busca de melhorias, aumento de passagem que vai ser um absurdo, esse negócio de baldeação de Vale das Videiras ali no Malta também não vai funcionar, então a gente está aqui reunido com essa população aqui, enquanto não tiver resposta concreta, protocolada, a gente não vai liberar nada. O morador do bairro Vista Alegre apontou que os problemas enfrentados pela população local são ainda maiores que o transporte público e cobrou a atenção dos órgãos municipais. Eu estou precisando de saneamento básico, consertar a rua, a gente precisava da Secretaria de Obra aqui presente para discutir com a gente os interesses da população. Nós precisamos de ter apoio da prefeitura, da empresa, da CPTran. E olha, nossa equipe entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis e Transpetro, solicitando um posicionamento da Turp Transportes, mas até o momento, até o fechamento dessa edição, não obtivemos retorno. Gente, Correio Petropolitano Debate vai fazer um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo estaremos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal.
Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio. Correio da Manhã Nacional. Correio Sul-Fluminense. Correio Petropolitano. Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história. A lendária revista O Cruzeiro. E o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e olha só, gente, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre a paralisação que está acontecendo, a manifestação que está acontecendo no distrito de Araras, na região de Araras aqui em Petrópolis. E a gente vai continuar falando sobre terminal rodoviário, mas agora não vamos falar de ônibus. A Prefeitura de Petrópolis, através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, instalou no terminal rodoviário do centro
uma máquina de guarda-chuvas grátis. A medida está sendo testada e visa ajudar os petropolitanos que estariam desprevenidos em dias de chuva. Caso a iniciativa seja bem recebida pela população, ela pode ser ampliada para outras regiões da cidade. Petrópolis é uma cidade onde a mudança climática é frequente. Muitas vezes ela acontece inclusive no mesmo dia. E por isso, nem sempre os petropolitanos estão devidamente agasalhados. Pensando nisso, a Prefeitura de Petrópolis instalou no terminal do centro da cidade uma máquina que disponibiliza gratuitamente guarda-chuvas para que as pessoas possam se proteger dos temporais repentinos. A máquina está localizada aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. A medida visa auxiliar pessoas, principalmente em dia de temporal, que estão sem guarda-chuva e precisam se proteger. É possível utilizar o equipamento por 48 horas de forma gratuita, mas por acaso ultrapasse esse prazo, o usuário terá que pagar R$ 4,00. Já se forem utilizadas mais 24 horas, a pessoa terá que pagar o valor de apenas R$ 2,00. Além disso, se a devolução não for feita dentro dos 4 dias, o usuário terá que comprar o guarda-chuva pelo valor de R$ 44,00. A medida agradou a população. O primeiro passo é baixar o aplicativo Rent Umbrella, disponível para Android e iOS ou pelo QR Code exibido na estação mais próxima. Depois, é só criar uma conta e você já está pronto. No app, você seleciona a opção Quero um guarda-chuva e lê o QR Code exposto na tela da estação Rent Umbrella. Logo após, será gerado um código que deve ser inserido no mesmo local. Quando seu guarda-chuva ficar sinalizado com a luz azul, empurre-o, levante e puxe. Para devolver, é só repetir o mesmo processo, só que dessa vez selecionando a opção no app Devolver guarda-chuva. Para o motorista aposentado Cosmo José, a medida pode ajudar a população em dias de chuva. Vem na rodoviária, de repente dá um tempo ruim, a pessoa vem aqui, pega o guarda-chuva e ele vai, depois traz de volta, retorna, um vai passando para o outro. Inclusive, quando eu estive aqui mais cedo, eu vi muitas pessoas interessadas no projeto. Petrópolis é conhecida pela grande quantidade de ocorrências de chuva e a medida visa ajudar a população. Nossa cidade, o clima é muito variável. Então a gente fez essa parceria totalmente gratuita, a gente não tem custo nenhum, onde a pessoa pode estar utilizando o guarda-chuva no momento de emergência e depois pode estar devolvendo. Olha só, gente, agora trocando de assunto. A Prefeitura realizou neste sábado uma grande força-tarefa de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O segundo dia D contra a dengue reuniu diversas secretarias municipais e mobilizou a população em diferentes regiões da cidade. Uma equipe formada por 88 agentes de combate às endemias atuou diretamente em visitas domiciliares, conversando com moradores e distribuindo material informativo. Nos terminais rodoviários do Centro, Biguem e Itamaraty, além de estabelecimentos comerciais, também foram realizadas ações educativas. Outro destaque do dia D foi a vacinação. Foram aplicadas 240 doses de vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A iniciativa contou ainda com o apoio da Defesa Civil, que acionou sirenes com mensagens de alerta e enviou SMS para a população, e da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, que percorreu as comunidades com carro de som e realizou retirada de entulhos em pontos estratégicos da cidade. Paralelamente, o programa Petrópolis do Bem em Correias também abraçou a causa, ampliando a mobilização. Inclusive, falando no Petrópolis do Bem, vamos acompanhar um vídeo da Prefeitura sobre esse evento. Hoje a gente está representando as áreas técnicas da saúde, a Secretaria de Saúde, e dando a parte de orientação nutricional, fazendo educação nutricional, devido aos hábitos alimentares da população, que estão muito ruins. Então eu vim procurar uma orientação do que eu tenho que fazer para poder ingressar com o processo. O que a senhora achou desse serviço aqui mais perto de casa? Maravilhoso, excelente, que continue mesmo, ajudou muito. A gente traz a vacinação de influenza e de Covid, o pessoal da saúde mental para trabalhar a questão do álcool e droga, o pessoal da EMUT que trabalha a parte nutricional, a parte de fisioterapia. Então muitas ações no sentido da promoção e da prevenção de agravos na saúde.
E olha, gente, esse vídeo que você acabou de acompanhar foi publicado no próprio sábado, no dia que foi realizado o Petrópolis do Bem, nas redes sociais da Prefeitura. E agora, na segunda-feira, nós já temos alguns resultados e detalhes da ação. Durante o Petrópolis do Bem Correias, realizado na Escola Municipalizada Hercília Henriques Moretti, foram registrados 752 atendimentos ao público. A iniciativa foi criada como política pública municipal permanente e já passou por Cascatinha, Independência e Mozela, alcançando mais de 2.000 atendimentos nas regiões. Os serviços mais procurados foram os de saúde, que registraram 350 atendimentos, entre aferição de pressão, testes rápidos, vacinação contra a gripe e também a Covid-19. A novidade dessa edição foi a vacinação antirrábica, que atraiu moradores que levaram seus animais de estimação para serem imunizados. O balcão de empregos foi ainda uma ótima oportunidade para quem estava em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. O Petrópolis do Bem também ofereceu orientações jurídicas sobre programas sociais e ações da área de lazer e educação. Além dos atendimentos, a programação contou com o Festival das Comunidades, com atividades esportivas e recreativas para crianças e jovens, como futebol, dança e capoeira. Houve ainda apresentações culturais, feiras de adoção de animais, recreação infantil, serviços de bem-estar como o corte de cabelo, agricultura, além de troca de garrafas PET por vassouras recicladas promovida pela Condep. E o Petrópolis do Bem, o dia D e o dia D contra a dengue foram realizados neste sábado, dia 16 de agosto. E neste dia, que claramente foi bem movimentado aqui na cidade, também foi comemorado o aniversário de 36 anos do Hortomercado de Itaipava. Nós somos vistos hoje como a vitrine da agricultura familiar no município de Petrópolis. A gente tem a nossa tradição é que a gente coloca produtos frescos, sempre produtos fresquinhos, todos os dias. É sempre o melhor produto para o cliente que merece sempre o melhor. Foi uma ideia na época, a prefeitura do Paulo Ratti, o prefeito Paulo Ratti, comprou essa ideia de construir aqui, e a ideia era trazer um público diferenciado por mercado, aquele público do Rio de Janeiro que vem para cá final de semana. A gente comprou a ideia, veio para cá e está aqui já há 36 anos. O início foi muito difícil, como todo início, A gente passou assim muitas perrengues aqui, Que até o povo acostumar com o comércio novo, ainda mais o público-alvo que era o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal da classe média alta. Hoje não, hoje o Hortomercado é para todo o público, qualquer pessoa que chegar aqui o preço é igual, todo mundo é bem atendido e a gente tem público de todos os poderes aquisitivos. E olha só, gente, quando nós estamos falando de aniversário, dia D, Petrópolis do Bem, claro, estamos falando de coisas positivas. E para encerrar o nosso bloco continuando a falar de coisa positiva, o Coral dos Anjos vai iniciar mais um projeto musical intitulado Brincadeira para Valer e já tem 3 apresentações agendadas para o mês de agosto. Esse grupo é formado em maioria por pessoas que possuem algum tipo de deficiência e já conta com mais de 20 integrantes. O Brincadeira para Valer trata-se de um espetáculo inédito do coro, com um repertório infantil interpretado de forma teatralizada e traz algumas canções de compositores de Petrópolis. Esta será a primeira montagem do coral nesta linha. As apresentações terão direção de Renan Miranda, a presença do palhaço Chicó Olindo na animação, instrumentos variados e a participação de Daniel Pellegrini. As apresentações ocorrerão no dia 18 de agosto, às 2 horas da tarde, no Lar Cotinha, no dia 20 de agosto, às 2 horas da tarde, no Centro de Cultura Raul de Leone e no dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã, no CIEP Cecília Meirelles, em Correias. Eu acho que ele é uma ferramenta muito importante para mostrar que todas as pessoas são capazes, são talentosas e podem estar aí envolvidos em projetos como esse. De acordo com Catarina Maú, a música e a arte são importantes na vida de todos e o coral pode ajudar na inclusão. E através desse coral, famílias se aproximam, pessoas entendem suas competências, nós temos vozes maravilhosas entre essas pessoas com deficiência. O coral também visa reduzir o preconceito e dar mais espaço para pessoas com deficiência. Eu acho que a partir daí também o público consegue perceber o quanto nós às vezes discriminamos as outras pessoas e nem percebemos o quanto elas são grandiosas, importantes, o quanto elas são talentosas. Então eu acho que o coral ele tira um pouquinho desse mito, dessa incapacidade que não existe entre as pessoas com deficiência.
Olha só, para a gente terminar o nosso primeiro bloco, para um rápido intervalo, nós vamos falar agora de algo não tão positivo assim, algo bem complicado na realidade. A Coordenadoria de Bem-Estar Animal de Petrópolis apreendeu na madrugada deste sábado 2 cavalos soltos em via pública na localidade de Madame Machado, no distrito de Itaipava, e um também na região do Carangola. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, a GCM, e da Defesa Civil, e foi motivada por denúncias anônimas. De acordo com as denúncias, os cavalos estariam sendo deixados soltos à noite nas ruas e recolhidos apenas pela manhã, prática que coloca em risco tanto a população quanto os animais. Segundo o COBEA, o trabalho foi garantido com o apoio da Guarda Civil e da Defesa Civil, que auxiliaram no manejo e captura dos animais, garantindo que a ação acontecesse de forma segura e organizada. Os cavalos foram encaminhados ao curral de apreensão de animais, onde recebem acompanhamento e cuidados adequados. A COBEA reforçou que manter os animais de grande porte soltos em via pública é uma prática perigosa, que pode causar acidentes de trânsito graves e expor os próprios animais a situações de risco. Denúncias de maus tratos aos animais podem ser feitas ao COBEA pelo telefone DDD 24 2291 1505. Disso, essas denúncias podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, ou também pelo e-mail cobeia@petropolis.rj.gov.br, e no caso de animais de grande porte, também podem ser feitas ao Curral Municipal pelo telefone DDD 24 2222 7560, ou também pelo número da Guarda Civil 153. Agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo estaremos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários: Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Olha, gente, hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e, é claro, a gente quer saber como é que fica a previsão nos próximos dias. E para a gente começar, é claro, a gente vai conversar com o Jonathan Joras, que vai falar para a gente como é que fica o tempo nesta terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica o tempo amanhã? Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde ao nosso telespectador. Bom, a terça-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 18 graus. Já em Teresópolis, o dia segue com essa mesma tendência, com o sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem até a noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia não será diferente das outras cidades da região serrana. A terça-feira também será de sol com períodos de céu nublado e noite ainda com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 20 graus. Já em Paraíba do Sul, vai chover amanhã. A previsão é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para e as temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus Celsius. E para finalizar, no município de Três Rios, amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus Celsius. Hugo, a gente vê uma diferença principalmente na região centro-sul fluminense, né? Paraíba do Sul vai chover durante o período da tarde e Três Rios vai fazer sol, apesar de períodos de céu nublado durante o dia. É verdade, Jonathan, a gente realmente consegue perceber essas tendências, então a gente tem que ficar de olho realmente. E o pessoal de Paraíba do Sul sair com guarda-chuva de casa, porque é a cidade da nossa região de cobertura que realmente tem essa previsão. E olha, a gente já sabe como é que vai ser o tempo amanhã. E a gente também quer saber, é claro, a gente está começando uma semana e quer saber como é que vai ser o tempo para esses próximos dias. Nós vamos acompanhar agora um vídeo da meteorologista do IMET, Anete Fernandes, justamente contando pra gente como é que fica o tempo nesses próximos dias. Muito obrigado pelas suas informações, Jonathan, e vamos agora para o vídeo. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, semana de tempo estável, não tem perspectiva de avanço de nenhum sistema que traga chuva ou mudança significativa do tempo no Rio de Janeiro como um todo e também na região serrana. A semana começa com variação de nebulosidade, tá? Devido ao aporte de umidade de origem oceânica, ou seja, o transporte de umidade do oceano para o interior do continente, então ele favorece variação de nebulosidade. Mas a tendência no decorrer do dia, principalmente a partir de meados da semana, é de elevação gradual das temperaturas, principalmente das temperaturas máximas. Então, teremos aí uma semana com a temperatura superando 30 graus em grande parte do estado e na região serrana, aí acima dos 25 graus a temperatura máxima, principalmente a partir da próxima quarta-feira. Então, uma semana sem grandes novidades em relação à condição do tempo e teremos aí uma semana característica, né, do mês de agosto, que é um tempo estável, sem grandes variações. E essa foi a nossa previsão do tempo.
E agora, saindo desse assunto do tempo, nós vamos falar um pouco sobre economia. A taxa de desocupação do país no segundo trimestre de 2025 foi a menor da série iniciada em 2012. Frente ao primeiro trimestre de 2025, a taxa de desocupação caiu em 18 das 27 unidades da federação e ficou estável nas outras 9. Nós vamos acompanhar agora a análise da PNAD contínua. Os resultados da PNAD contínua para o segundo trimestre do ano de 2025 trazem resultados positivos. Após um crescimento de 0,5% na força de trabalho, ou seja, no número de pessoas que procuravam e estavam trabalhando, chegamos a mais de 108 milhões de brasileiros nessas condições. Além disso, o mercado de trabalho apontou por uma redução de 1,2 ponto percentual na taxa de desocupação, ou seja, alcançamos um patamar de 5,8% de taxa de desocupação. Essa melhora ela foi puxada principalmente pelo setor privado e pelos trabalhadores por conta própria. Esse mercado de trabalho aquecido, resiliente, que vem se mostrando, ele traz benefícios para o trabalhador, como a redução do tempo de procura, que para todas as faixas de tempo analisadas pelo IBGE, até um mês de procura, de um mês a menos de um ano e mais de um ano, houve redução do número de trabalhadores procurando emprego nesses períodos, o que é bastante positivo. E além do mais, essa grande demanda por trabalho que vem se apresentando promove a redução da informalidade. Quando olhamos os números absolutos, nós vemos que houve um aumento da população ocupada em mais de 1.800.000 pessoas. No entanto, das pessoas que trabalham informalmente, esse aumento foi de 318 mil pessoas. Ou seja, reduz-se assim no Brasil a taxa de informalidade. Esse momento bom, ele se destaca na redução da taxa de desocupação em mais de 15 unidades da federação, destacando aí Santa Catarina, que chegou a uma taxa de desocupação de 2,2%. Esse momento do mercado de trabalho, ele está trazendo benefícios por todo o país. São 18 unidades da federação que apresentaram redução da taxa de desocupação, com a menor taxa sendo encontrada na unidade da federação de Santa Catarina, que chegou a 2,2% de taxa de desocupação. Santa Catarina se destaca por ter a maior participação da indústria no mercado de trabalho. São 23% dos trabalhadores de Santa Catarina na indústria e no comércio 18,6%. Eu destaquei esses dois porque no Brasil como um todo são as duas das três segmentos que mais avançaram nas contratações nesse segundo trimestre. Olha, gente, nós tivemos um pequeno entrevista com o pessoal da PPO, eles não vão vir para a nossa entrevista, mas daqui a pouquinho você vai acompanhar uma entrevista inédita feita pela nossa repórter Ana Beatriz Tomás, que ela conversou com um endocrinologista sobre um tópico bem interessante, vai falar sobre sarcoobesidade. Fique por aqui, daqui a pouquinho você vai acompanhar essa entrevista. Vamos para um rápido intervalo, logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Bom, gente, Correio Petropolitano Debate está de volta e hoje o nosso diálogo tem o objetivo de falar sobre saúde. Vamos receber aqui o endocrinologista Rodrigo Gomes e vamos conversar um pouco sobre a sarcobesidade, doença que afeta idosos e indivíduos de várias idades. Rodrigo, uma boa tarde, um prazer conversar com você, como vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo com vocês. Tudo ok. Rodrigo, eu queria ver com você se a gente pode começar com você se apresentando um pouco. Tá ótimo. Bom, me chamo Rodrigo Gomes de Souza, eu sou endocrinologista de um Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalho também como preceptor de residência médica e pós-graduação, formando novos endocrinologistas. Recentemente, eu também vinha trabalhando como parecerista de maternidade de alto risco, com viés de atendimento de diabetes, né, dentro da minha área na gravidez, e também trabalho na parte de gestão como gerente médico regional na empresa Apivida Notre Dame Intermédica, Rio e Minas. Hoje, Rodrigo, a gente queria conversar um pouco com você sobre a sarcobesidade. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre o que é essa doença? Claro. Primeiro, dizer que é um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês sobre uma importante entidade de saúde pública, uma condição de saúde pública, que poucas pessoas conhecem. Bom, sarcobesidade é um termo que pode ser traduzido no medicinês como obesidade sarcopênica.
E a partir dessa tradução, vamos colocar assim, a gente tem duas condições juntas. Obesidade, que muitas pessoas conhecem, mas que se refere ao acúmulo anormal e exagerado de tecido adiposo, entre aspas, gordura no organismo, várias áreas do corpo, e a sarcopenia, que poucas pessoas conhecem, infelizmente, mas que é uma condição muscular, onde você tem uma fragilidade, uma perda de força no músculo esquelético, que é um tipo de músculo que a gente tem. Então, a obesidade sarcopênica ou a sarcobesidade é uma condição em que as duas se colocam no mesmo paciente. Por um lado, o paciente convive com a obesidade, por outro, ele detém essa questão muscular em termos de fragilidade. Uma doença que atinge várias idades ou a gente tem um período da vida que tem a probabilidade maior de ser acometido por ela? Sim, para duas perguntas que você fez. Primordialmente, a sarcobesidade ela acometia ou acomete, né, primordialmente, adultos acima de 65 anos, idosos. Primordialmente aqueles com mais de 70 a 75. Mas, atualmente, mulheres pós-menopausa, até pela condição hormonal que se coloca na fisiologia da mulher nessa fase, e adultos mais jovens também estão sob risco para essa condição, principalmente no caso da mulher pós-menopausa, dos adultos mais jovens ainda, quando eles têm fatores de risco metabólicos e comportamentais associados a essa doença. Então, é uma doença que ela age de dentro para fora, né? Sim, na verdade, assim, dentre os fatores de risco principais que a gente observa, distúrbios metabólicos, por exemplo, a convivência com doenças como diabetes e obesidade, que faz parte da entidade, no caso da obesidade, pode aumentar o risco, e medidas comportamentais no que se refere a não praticar atividade física, ou seja, o sedentarismo é um fator de risco extremamente relevante para essa doença, até porque a gente sabe que o sedentarismo, ao dificultar ou inviabilizar, vamos dizer assim, por uma medida comportamental, né, ao indivíduo de praticar atividade física, ele acaba evoluindo com a sarcopenia, que é a segunda parte da condição que a gente está debatendo hoje. E aí o organismo dele evolui uma perda de massa e perda de força muscular por consequência da inatividade física. Isso reflete em outras áreas do corpo, né? Então isso pode desencadear outras doenças também? Com certeza. Na verdade, muita gente sabe das consequências negativas da obesidade. Acho que não precisa ficar falando aqui. Quando a gente fala da sarcopenia, e junto da sarcopenia, a obesidade sarcopênica, quando mistura com a obesidade, a condição fica muito pior, por um motivo muito simples. Músculo é um tecido endócrino. Músculo é vida. Músculo produz hormônios e pequenos hormônios que são extremamente produtivos para a saúde do indivíduo. Então, quando você evolui com sarcopenia, que, de novo, é a perda de massa e força no músculo, você acaba se fragilizando, se vulnerabilizando em termos orgânicos, e com isso organismos vulneráveis acabam evoluindo com muitas doenças. Dentre as principais condições, o próprio diabetes acaba acontecendo nesse indivíduo, a própria obesidade acaba se desenvolvendo, quer dizer, o sistema se retroalimenta, né? Ele tem a obesidade sarcopênica e ele fica com cada vez mais obesidade secundária, e aumenta o fator de risco cardiovascular, ou seja, o que é aumentar o fator de risco cardiovascular? Simplesmente o indivíduo aumenta o risco de morrer de infarto e derrame cerebral. Então, a obesidade sarcopênica é uma condição que está associada, infelizmente, ao aumento do risco. Ela não causa sozinha, claro, né? É multivariado, mas ela está associada, ela ajuda, entre aspas, né? No caso, piora a condição da pessoa para que ela aumente o risco de infartar e ter um derrame cerebral. As pessoas estão acostumadas mais com a obesidade que fica mais famosa, né? E essa sarcobesidade também é uma doença que precisa de cuidados especiais, não é? Com toda certeza. Na verdade, uma boa parcela dos indivíduos que convivem com a obesidade possuem obesidade sarcopênica e não sabem, tá? E a suspeita disso é muito simples. É aquela pessoa que vive cansada demais e não pratica atividade física. Porque é um paradoxo, né? Caramba, peraí, eu estou cansado e tenho que praticar atividade física? Sim, porque se você dá sustentação ao seu músculo, se você aumenta o tônus muscular através de uma atividade física, o seu organismo, a parte muscular, aguenta mais o peso do corpo, independente de ser obeso ou não. E isso torna a pessoa menos cansada, dentre outras coisas, como liberação de vários hormônios e transmissores, que também melhoram o bem-estar, a sensação de bem-estar. Então, a própria pessoa que convive com a obesidade, ela pode ter a sarcopenia, e, portanto, a sarcobesidade, a obesidade sarcopênica, e ela desconhece. E ela consegue quebrar esse paradigma com algumas estratégias. Aqueles que tecnicamente não estão acima do peso?
Sim, com certeza. Na verdade, acima de 40 anos, já falei da mulher pós-menopausa, que é mais ou menos a idade que ela entra em climatério, por conseguinte, evolui com a menopausa, mas homens também, acima de 40 anos, até por umas questões hormonais que, de novo, do caso, não são tão abruptas quanto as que acontecem com a mulher, mas também estão vulneráveis a isso, principalmente aqueles inativos. Aquela história de que eu estou magrinho, eu estou saudável. Não é bem assim. Se você é magro e é sedentário, você está sob risco na alça de mira da sarcopenia acontecer. Você não está na sarcobesidade por conta de você não conviver com a obesidade, mas a sarcopenia acontece. Então, a inatividade física é uma das principais fatores quando o indivíduo não é idoso, né? E outras condições clínicas que eu já mencionei aqui. Mesmo a pessoa não convivendo com a obesidade, ou seja, mesmo ela sendo magra, ela pode evoluir com sarcopenia, como, por exemplo, indivíduos com diabetes que não tratam direito a doença. Podem evoluir mesmo não tendo obesidade. E tem alguns sinais aí que a gente consegue observar, identificar que estamos sendo acometidos por essa perda? Sim, com toda certeza. É como eu falei, indivíduos com uma fraqueza excessiva, com uma fragilidade, com pouca dinâmica para praticar atividade física, muito cansaço ao longo do dia, muito astênico, aquele desânimo, são indivíduos, obviamente, dentro da premissa. Como a gente está falando de sarcobesidade, obesidade sarcopênica, são os indivíduos obesos que convivem com a obesidade a adquirir esse sintoma. E é como eu disse, na realidade, quando você não é praticante de atividade física, não é que todos vão ter a sarcopenia, a obesidade sarcopênica em consequência, mas você está sob alto risco. Então, na vigência de você estar convivendo com a obesidade, não praticar atividade física, o aparecimento desses sinais e sintomas que eu acabei de falar vão trazer alguma evidência de que você está evoluindo com a obesidade sarcopênica. E tem aí algumas coisas que a gente pode fazer e praticar para evitar chegar nesse estágio da doença? Tem bastante coisa, mas que pode ser resumida em duas questões. A alimentação saudável e prática regular da atividade física. No caso da alimentação saudável, muito cuidado com dietas da moda. Então, procure um nutricionista capacitado para lidar com obesidade, capacitado para lidar com sarcopenia, capacitado para lidar com praticantes de atividade física. Isso é muito importante, porque ele através de alimentação, de dietas, né, com restrição calórica para promover o tratamento de obesidade, tem alguns tipos de alimentação e dietas que podem ser tratadas, ele vai ajudar o indivíduo a tratar a obesidade e também vai ajudar no suporte de proteína. Proteína é uma coisa que está na moda, bater meta de proteína e tal, mas independente disso ser uma moda, é importante que você consuma proteína de uma forma regular, proteína de boa qualidade, gordura de boa qualidade, você permutar a gordura de má qualidade para de boa qualidade, reduzir a ingestão de carboidratos e otimizar a ingestão de carboidratos de boa qualidade, é o que eu sempre falo com meus pacientes, assim, menos supermercado e mais hortifruti, ou seja, prefira aquelas comidas menos industrializadas possíveis e mais nas de origem natural, por exemplo, hortaliças e legumes e frutas, são boas origens alimentares. Né? E no que se refere à proteína pode ser proteína de origem vegetal e animal também, mas preferir carnes magras no contexto da obesidade ajuda no tratamento. Né? Então a gente fala muito bicho e planta, né? Claro, uma forma genérica para a pessoa entender que a comida de verdade, né, menos industrializada, é preferível. E aí, foi até bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas estão sempre ligadas àquilo de que a dieta correta é aquela onde eu como menos. E nem sempre esse é o caso ideal, né? Então, assim, como que você pode aconselhar assim, as pessoas nesse sentido, até mesmo da própria dieta? Como você disse, às vezes entra na moda, ficar aí horas e horas sem se alimentar, e nem sempre isso é o adequado, né? Com certeza. Eu costumo comparar o seguinte, se pegar 3 brigadeiros e botar um do lado do outro, pegar um prato cheio de salada e legumes e um pedaço de carne magra, olhando subjetivamente, qual que tem mais comida? É claro que é o prato de salada, legume e carne, ele é gigante, né? Os brigadeiros são pequenininhos. Então, essa história de comer menos não cola, né? Eu não digo comer menos, eu digo comer melhor. E, por consequência, comer menos. Mas menos o quê? Menos caloria, não é menos quantidade bruta. Não é o prato que você olha, não é o tamanho da comida que você olha. É a quantidade de calorias quando você está numa restrição calórica que é importante para você tratar a obesidade. Então é muito importante fazer essa diferença, porque senão as pessoas vêm com aquela conversa muito interessante. Poxa, eu estou comendo muito menos, estou comendo tão pouco e não emagreço. Aí você vai olhar quanto que a pessoa está comendo, a densidade calórica do que ela come, o que é isso? A quantidade de caloria por metro quadrado naquele pratinho minúsculo é enorme. Por exemplo, aquela pessoa cozinhou, fez um bife e botou muito óleo, fez um ovo só e colocou muita manteiga. Então, adicionou muita caloria desnecessária. Então, apesar de ter comido um ovo
em detrimento, sei lá, de pão com manteiga, a pessoa acabou comendo até mais caloria. E isso precisa ser desmistificado. E o principal aliado disso seria a atividade física? Com toda certeza, sim. Eu acabei não falando da atividade física, porque eu me empolgo um pouco falando de dieta, que as pessoas têm muita dúvida, né? E a prática regular de atividade física é primordial, tanto exercício de resistência, como, por exemplo, musculação, enfim, e outros exercícios, pilates, são muito bem-vindos, como exercícios aeróbicos, pedalada, caminhada, são muito bem-vindos. Para isso, assim, se a pessoa tem condição financeira, é primordial que invista num personal trainer capacitado, porque a gente sabe que profissional bom ou ruim, assim como a minha área tem em todos os lugares, tá? Procurando um bom profissional investindo é importante, porque ele domina aquela área. São pessoas que muitas vezes nunca precisam sair da inércia, nunca praticaram atividade física, começar sozinha é difícil, mas a prática regular de atividade física é essencial. E tecnicamente as pessoas ficam, é a melhor atividade física que tem e tal. De início, primordialmente, mas também para a prática, a melhor é aquela que você se adapta, aquela que você tem bem-estar, aquela que você gosta de praticar. Não adianta você ser forçado a fazer uma atividade física não gostando dela e não tendo prazer de fazê-la. É a que você tenha o mínimo prazer. Porque isso é muito importante para você dar continuidade. Porque sair da inércia é uma coisa, mas se manter na atividade física consegue ser ainda mais difícil. E para isso você tem que ter prazer. E a prática de atividade física, ao fortalecer o músculo e aumentar a quantidade de massa muscular, ela vai de encontro direto na sarcopenia que a gente começou falando há alguns minutos. Então, essa junção aí de comida saudável, regular, atividade física, então não ajuda só na sarcopenia, como também na sarcobesidade, né? Tá atrelado. E na vida saudável, porque mesmo que a pessoa não conviva com sarcobesidade, com obesidade sarcopênica, mesmo que ela não conviva com obesidade, ou mesmo que ela não conviva com a sarcopenia, quer dizer, 3 entidades que podem estar separadas, né, ou juntas, as pessoas saudáveis, aparentemente, precisam de atividade física. Como eu falo sempre, músculo, além de vida, é um tecido endócrino que faz bem para qualquer indivíduo. Para essa condição que a gente está discutindo aqui, eu costumo dizer, na verdade, exercício físico é remédio. Ele não é um medicamento porque ele não está dentro de um tablete. Aliás, se estivesse dentro de um tablete seria mais fácil, né? Mas ele é considerado um remédio, não só para uma vida saudável, como principalmente para a obesidade sarcopênica que a gente está conversando aqui. E tem aí, Rodrigo, mais alguma dica, mais alguma instrução que você pode deixar para a gente? Não só no tratamento, mas também a identificar esse estágio? Sim, com certeza. Eu acho o seguinte, se você é uma pessoa que convive já com a obesidade, que esteticamente, quase todo ser humano é treinado para identificar o estado de obesidade, né? Até porque o início da definição é o IMC. Você pega o seu peso e altura, faz um cálculo e você acha. Se você convive com a obesidade, você já está um passo à frente de evoluir com a obesidade sarcopênica ou com a sarcopenia associada. Então, a partir dali, se você não está se sentindo legal, se você não está desanimado, não apenas de nível de saúde mental, que também é importante tratar, mas a nível de corpo, você sente que o corpo está pesado, você já está com o sinal amarelo ligado. Agora, se você está no nível extremo, coisas pequenas que não te cansavam antes, à medida que você está envelhecendo, te cansam mais, se isso está acontecendo, aí é sinal vermelho. Eu acho que é a parte mais fácil. E a dica primordial é, mesmo que você não identifique isso, não espere a sarcopenia se juntar à obesidade. Tá? Se você convive com a obesidade, já comece agora a praticar atividade física, já comece agora a buscar uma alimentação saudável. É como eu falei, frutas, vegetais e hortaliças e carnes magras e proteínas de origem vegetal, carboidratos de boa qualidade, são fundamentais para você dar início ao processo de prevenção, porque a prevenção ela pode começar lá atrás, ela pode começar quando você é jovem. E muitos pacientes que convivem com a obesidade, eles já convivem com a obesidade desde 20 anos de idade. E só vai evoluir com a obesidade sarcopênica, com a sarcobesidade, com 40, 50, 60 anos. Então, ele com 20 anos de idade consegue identificar, através desses sinais que eu falei, né? O primeiro sendo a obesidade, depois cansaço, astenia, aquela inatividade física, e conseguir mudar sua rota e não evoluir. Mesmo às vezes que ele fique conviva com a obesidade, tenha dificuldade com a obesidade, ele pode não evoluir com a obesidade sarcopênica. Ele pode não ficar sarcopênico. Ele continua convivendo com a obesidade, mas com a musculatura em dia. E aí deixa para tratar a obesidade no segundo momento, que reconheço pode ser ainda mais difícil em alguns indivíduos. Então, mesmo ali após identificar todos esses sintomas, procurar o médico e de fato atestar que está sarcopênico ou sarcobeso, tem como reverter esse quadro? Claro, tem como reverter, só depende do paciente. O primeiro ponto é procurar um profissional capacitado para que esse profissional realmente diagnostique. O paciente pode suspeitar, baseado em informações que ele tem,
mas o médico é que vai diagnosticar. Em muitos casos também, os profissionais nutricionistas, educadores físicos podem ajudar o paciente a suspeitar, e essa trinca mestra, nutrição, médico, endocrinologista e educador físico, podem ajudar sobremaneira o paciente a dar andamento, a sair dessa inércia que eu costumo dizer. Então, agora deixa esse espaço aí aberto. Tem alguma dica que você quer dar para o pessoal aí de casa sobre como mudar essa situação ou como manter uma vida saudável? Pessoal, saia da inércia. Você que está me vendo aí nesse momento, comece imediatamente, procure uma academia, procure um educador físico, comece com a prática regular de atividade física, que em muitos casos é um pouco mais simples. Procure um profissional de nutrição, um nutricionista, uma nutricionista, para você começar a sair dessa inércia alimentar também, ou seja, saia da inércia de forma global e tenha isso em mente. Eu vou repetir mais uma vez que é importante que as pessoas entendam. Alimentação saudável, mais hortifruti, mais quitandas e menos supermercado, menos alimento embalado e mais alimento de origem natural, frutas, vegetais, hortaliças, cuidado com a quantidade, porque tudo que é de boa qualidade, quando excessivamente consumido, também se torna ruim. Então, qualitativa e quantitativamente é importante prestar atenção. Então, frutas, vegetais, hortaliças, carnes magras e boa quantidade de carboidrato, atrelado à atividade física, acho que é a dica primordial. E, para finalizar também, uma dica, se você tem uma doença crônica, como diabetes, por exemplo, trate-a. Porque não adianta pouco você se mover do ponto de vista nutricional e exercício físico se você não consegue tratar a sua doença crônica, porque ela vai te boicotar. Rodrigo, muito obrigada pelas informações, pela sua disponibilidade. A gente conseguiu aqui sanar várias dúvidas e deixar aí várias dicas para quem se encontra nesse cenário ou para ajudar mesmo a quem ainda não identificou, para que possa ver e tentar sair dessa situação. Muito obrigada pela sua participação e pela disponibilidade também. Eu que agradeço a oportunidade de debater um tema tão importante. Podem contar sempre comigo. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigado, até logo. Bom, gente, a nossa edição do Correio Petropolitano Debate de hoje fica por aqui e amanhã estamos de volta. TVC, a TV do Correio da Manhã.